Mente sã e corpo são. Hoje a gente vai falar sobre o que está por trás desse ideal que muita gente tenta alcançar e não consegue. Eu sou Fernando Scherer, o Xuxa, medalhista olímpico, palestrante, ex-nadador, apaixonado por alta performance, e é uma honra e um prazer que eu aceitei o convite de Fisiotom para participar dessa série, para a gente buscar conhecer e entender ainda mais a importância de manter em equilíbrio a parte física e mental, principalmente num momento como esse. Durante a minha carreira como nadador, eu me dediquei ao extremo a parte física nos treinamentos e ao extremo também a parte mental nas competições, porque era necessário para ganhar as provas utilizar o mental e o físico na alta performance. Mas todo extremo causa desequilíbrio. E hoje na minha vida eu busco o caminho do meio, praticar exercícios físicos para qualidade, para minha saúde e também a parte mental, que são as respirações e a meditação. Mas essa é a minha verdade. E essa série é pra gente ir além da minha opinião. Por isso eu vou bater um papo com o Dr. Yuri Galeno, endocrinologista, especialista em medicina esportiva, pra gente entender mais profundamente o que a medicina e a biologia falam sobre o tão falado equilíbrio. Vem comigo. Oi, aí, doutor, tudo bem? Hoje eu queria começar entendendo um pouquinho mais sobre a saúde mental, do ponto de vista da biologia. O que está por trás do equilíbrio mental? Legal, Xuxa. O nosso cérebro ele funciona como um artista de circo, tentando se equilibrar numa corda bamba. De um lado estão os estímulos que causam estresse e do outro os que causam prazer e bem-estar. O segredo está em você manter o equilíbrio entre esses dois lados para você não cair nessa corda bamba. Só que é impossível a gente viver sem estresse. No nosso dia a dia nós temos momentos de estresse, como uma tarefa que você tem que entregar no trabalho, uma prova na faculdade, mas isso é diferente de você viver uma vida 24 horas por dia estressada. Nesse processo de controle do estresse, existe um hormônio considerado fundamental, o cortisol. O cortisol, no curto prazo, ele ajuda como um analgésico, ele mobiliza os nossos estoques de energia e ele gera uma sensação de euforia, de bem-estar. Isso nos ajuda a enfrentar e resolver o estímulo que causou o estresse. Portanto, Xuxa, eu diria que no curto prazo, o cortisol ele não é apenas importante, ele é fundamental e indispensável para a gente conseguir vencer aquele estímulo que causou o estresse. O problema acontece quando o estímulo causador do estresse se prolonga excessivamente. Aí o cortisol passa de herói para vilão, como um carro que fica com o turbo ligado 24 horas por dia. Uau, doutor, então o cortisol em desequilíbrio, ele causa o mal-estar. O que é esse mal-estar? Quais são os sintomas? O que a gente sente? E quais são os problemas relacionados a esse desequilíbrio provocado pelo cortisol? Insônia, irritabilidade, choro fácil, desânimo, tristeza, angústia, má digestão, palpitações. Esses são os sintomas, Xuxa, que a gente sente quando o cortisol está em desequilíbrio. Ou seja, quando o turbo do carro está ligado 24 horas por dia. Quando esses sintomas ocorrem de formas isoladas, isso é muito comum em várias doenças, tá? Mas quando eles acontecem todos ao mesmo tempo, é possível que o paciente esteja desenvolvendo uma síndrome chamada síndrome da fadiga mental. Essa síndrome, Xuxa, é extremamente comum no nosso mundo moderno. O que leva uma pessoa a esse desequilíbrio, a esse aumento do cortisol na sua vida prática, vamos dizer assim, no seu dia a dia? Porque a gente imagina muitas vezes que a gente não está estressado, né? E quais são as dicas para as pessoas se perceberem, pelo menos iniciando esse estresse durante o seu dia? O estresse, ele é uma reação do nosso corpo a algum estímulo externo. Então, se eu me sinto ameaçado, se a minha integridade, se a minha existência está sob risco, eu preciso reagir àquilo ali, senão eu corro o risco de morrer ou de sucumbir àquele fator que está causando o estresse. Então, é necessário que meus órgãos sensoriais percebam a ameaça
e o meu cérebro faça a integração com um dos seus braços direitos, que é o sistema endócrino. Os órgãos sensoriais percebem o estresse, fazem a comunicação numa região do cérebro chamada de hipotálamo, com uma glândulazinha chamada de hipófise. Essa glândula, ela é, como eu falei, é um braço direito do sistema nervoso, e vai liberar o cortisol para que o nosso corpo se prepare para reagir ao estresse. Só que a liberação desse cortisol, ela é importante a curto prazo, porque ela vai trazer uma série de medidas que vão me permitir combater o estímulo do estresse, só que se demora muito, essa mesma mudança que foi benéfica, ela vai me prejudicar. Ela começa a modificar o funcionamento da célula e esgotar as reservas do nosso corpo. Então, o indivíduo passa a sentir esse sintoma de esgotamento. É como se a gasolina do motor acabasse, o óleo do motor acabasse, o motor do carro começasse a funcionar todo o tempo numa situação de penúria, de escassez. Isso vai desgastar os componentes do motor, vai terminar adoecendo. É isso que acontece. E os sintomas são esses que a gente havia falado antes, né? Você vai sentir ali irritabilidade, insônia, choro fácil, desânimo, tristeza, angústia, má digestão, palpitações. São sinais que a máquina está falhando, sinais que você está tendo que combater um estímulo por um tempo muito prolongado, e isso está exaurindo as suas reservas biológicas. Obrigado, doutor Yuri, de coração. E aí, pessoal, eu espero que essa conversa tenha sido explicativa para vocês. No próximo capítulo, nós vamos falar do que está por trás do equilíbrio físico. Mente sã e corpo são. E até o próximo episódio. Conto com vocês. Até lá.